Primeiro, lembrando que a hemorroida é o vaso sanguíneo que a gente tem no canal. Então, todo mundo tem hemorroide. Tinha trauma, porque sofreu bastante na primeira cirurgia, na técnica convencional. Na semana seguinte, já estava voltando às atividades dela normal. Então, ela ficou muito contente e falou que não esperava que fosse assim. Doutora Carla Araújo é proctologista pela Santa Casa de São Paulo e cirurgiã especialista em laser. Qual que é a principal diferença do sangramento da hemorroida para um sangramento de câncer, por exemplo? E se aquele sanguezinho no papel não for tão inocente assim, você vai arriscar? Descubra como identificar sinais críticos, prevenir tumores silenciosos e conhecer o tratamento a laser que devolve você à rotina sem dor em dias. Inscreva-se no Triuncast agora e ative o sininho. Sua saúde agradece. Olá a todos, sejam novamente muito bem-vindos aqui ao 10º episódio do Triuncast. Eu sou o Dr. Thiago, sou médico urologista e host aqui do podcast. Hoje eu estou com a minha amiga Carla Araújo, ela que é médica proctologista. Seja muito bem-vinda, Carla. Vamos conversar bastante hoje sobre proctologia. Oi, obrigada pelo convite. Adorei estar aqui. Vamos falar bastante, esclarecer todas as dúvidas aí que o pessoal tem de proctologia. Show. Carlinha, eu queria começar sobre hemorroida, que eu acho que muitos pacientes me procuram aqui no consultório. Tem essa confusão de que às vezes o urologista que trata hemorroida, né? Acho que a primeira coisa que é, o que é hemorroida e por que é tão comum? Primeiro, lembrando que a hemorroida é o vaso sanguíneo que a gente tem no canal. Então, todo mundo tem hemorroida. O problema é se temos a doença hemorroidária. E quando que ela surge? Quando esses vasos se dilatam e começam a gerar sintomas. Então, pode ser desde sangramento, o prolapso, que é quando a hemorroida sai para fora, começa a secretar muco, incômodo, coceira. Tudo isso é a doença hemorroidária. Entendi. É como se fosse uma varizes da região dos vasos que aparecem no ânus. Exatamente. Então, a gente já tem aqueles vasos e quando eles geram a doença hemorroidária, começa a ter os sintomas. E o sintoma mais comum que geralmente surge? Sangramento. Geralmente o paciente tem o sangramento, não tem dor, começa a sangrar ou no papel ou na evacuação quando vai ao banheiro, faz esforço e sangra junto sem nenhum outro sintoma. Tem muitos pacientes que têm dúvidas sobre... eu tinha colegas, né, eu lembro da época que eu nem era médico ainda, que reclamavam que achava que a hemorroida doía. Não. O mais frequente é o sangramento e às vezes o paciente vem com a queixa que sente um nódulozinho, uma bolinha na região do ânus. Mas dor, geralmente, é quando ela trombosa, quando ela está inflamada, tá? O mais frequente é o sangramento. Mais raro. Geralmente é um sangramento indolor. Exatamente. É aquele sangramento que surge nas fezes ou no papel, geralmente? Geralmente, quando a gente passa o papel, aí vem aquele sangue vivo no papel. Tem algum fator de risco do ponto de vista... Antigamente o pessoal falava que sentar em alguma coisa quente causava hemorroida, né? Não, então, lembrando que a hemorroida ela é mais comum. Aparece com mais frequência com a idade, né? Em pacientes obesos, pacientes que ficam muito tempo sentados no vaso sanitário, então fazendo esforço, pacientes constipados que precisam fazer muita força para fazer cocô, e para quem tem já uma predisposição genética. Essas pessoas têm mais chance de... na gestação também é importante. Gestação também. E geralmente essa da gestação que surge, ela costuma regredir? Ou fica, depois que apareceu a doença hemorroidária, ela vai ficar para sempre, obviamente, se você não fizer um tratamento? Importante. Quando começa a ter sintomas, ou seja, começou a sangrar ou sentir um nódulozinho no ânus, principalmente na gestação, o quanto antes passar por uma avaliação e iniciar o tratamento clínico, a chance dela regredir, ou seja, dos sintomas sumirem, não que a hemorroida vai sumir, mas o paciente vai deixar de ter sintomas e vai deixar de incomodar. Então, quanto antes procurar um médico e tratar melhor. E qual que é hoje o tratamento clínico que vocês têm feito do ponto de vista de medicação, não uma medicação específica, mas medidas do ponto de vista comportamental? Tem algo que se previna a formação de uma hemorroida? Mais importante, os hábitos, não ficar muito tempo sentado no vaso sanitário, deixar o intestino funcionando bem. Então, uma ingesta adequada de água, de fibras, para que quando for ao banheiro, o cocô saia sem esforço, sem precisar ficar muito tempo lá no vaso, para evitar que a hemorroida surja. Alimentação, atividade física, né? O sedentarismo predispõe também e, além de tudo,
o sedentarismo também predispõe à obesidade, então tudo isso é fator de risco para doença hemorroidária. E você falou de não ficar muito sentado no vaso, acho que hoje o que mais tem é o povo que fica sentado no vaso Fica, vendo o né? Instagram, né? Antigamente a gente tinha as revistas, né, que já ficava do lado do vaso, e hoje a gente tem o celular, né? Mas acho que o celular fica mais ainda, né? Porque hoje o pessoal fica lá. Não, e perde a noção do tempo que você está sentado no vaso, né? Fica lá sentado no Instagram, quando viu, às vezes nem é para fazer cocô, Exato. vai, senta lá e fica, vai que dá vontade. Isso aí é a pior coisa. O banheiro tem que ir quando der vontade. Vai, faz cocô, levanta e sai. A gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente, mas enfim, tem alguma questão de, por exemplo, antigamente se falava que o paciente tinha que ir no banheiro todo dia, né? A questão de você ter que evacuar todo dia, isso ainda vale ou mudou? Não, a gente sabe que hoje a evacuação considerada normal pode ser desde 3 vezes ao dia até a cada 3 dias, desde que seja uma evacuação completa, sem esforço, sem dor, né? Que você sinta que a evacuação foi suficiente. Tá. E além do hábito, tem a questão da consistência das fezes. Sim. A gente tem até a escalazinha. As fezes elas têm que sair formadas, sem estarem muito ressecadas, sem aquelas fezes bolinhas, e também que saia sem esforço. Não pode estar nem muito pastosa, nem diarreia, sim, e nem muito dura, que tenha que fazer muita força para fazer cocô. E aí é essa mais endurecida que acaba sendo o fator de risco para o surgimento de uma doença hemorroidária. Exatamente. Às vezes também as fezes diarreicas, que você tem que ir várias vezes ao banheiro, também pode predispor à formação da doença hemorroidária. E antigamente o pessoal dividia hemorroidas internas, hemorroidas externas. Tem isso ainda? Tem. As hemorroidas internas são aquelas que ficam dentro do canal anal. Elas podem, conforme vai evoluindo a doença, aquelas que a gente classifica, né, em grau 1 a 4, ela pode sair do canal anal, mas ela é recoberta por uma mucosa, então aquele tecido mais úmido do canal anal. Uhum. E a hemorroida externa é aquela coberta por pele, que já está do lado de fora do canal anal. Essa a gente não classifica, ela só fica do lado externo e ela pode trombosar ou não trombosar. A interna não trombosa. Pode trombosar também. Pode. E trombosar é quando os vasos, para quem não sabe, coagulam dentro e ela fica inchada, dolorosa. E aí é quando realmente surge o quadro de dor da hemorroida. Isso. Então assim, se o paciente tem uma hemorroida e ele evoluiu com dor, provavelmente ele está num quadro de trombose. Trombosou. E aquele paciente que geralmente tem hemorroida e geralmente tem dor para evacuar? Provavelmente deve ser alguma outra doença ano-orificial. Pode ter também fissura associada, tá? Alguma outra inflamação. Por isso que é importante sempre uma avaliação do proctologista que vai avaliar o canal anal, né? E ver se tem alguma outra doença associada. É porque acho que geralmente acaba sendo o mesmo fator de risco, né? Fissura, essas coisas que acaba sendo o paciente constipado. Fissura, principalmente, é o trauma no canal anal, né? Então, passa aquelas fezes bem ressecadas que machucam e dói, arde, coça, às vezes sangra, tá? Então, quando a gente pensa em dor, ou a gente pensa que a hemorroida trombosou, ou tem uma fissura associada. E geralmente a dor da hemorroida trombosada, ela é uma dor mais aguda ou é aquela dor só para evacuar? Não, é uma dor aguda. O paciente sofre, coitado. Eu lembro quando eu atendia no PS, que acho que uma das coisas que levava muito o paciente no pronto-socorro era hemorroida trombosada. E o tratamento hoje é analgesia. Analgesia, os sintomáticos, né, anti-inflamatório, passar a pomada, né, se ela é uma hemorroida interna que está para fora trombosada, passar a pomada e tentar reduzir com o dedo colocar ela para dentro para ajudar a diminuir regredir esse quadro de trombose. Entendi. E com relação à questão do tratamento, né, o pessoal tem muito medo, né, de tratamento cirúrgico de hemorroida, hein, pessoal? Medo, na verdade, acho que do pós-operatório, né? Sim. Como é que tá isso hoje? A gente melhorou bastante, não só a parte da medicação, mas a gente tem diversas técnicas, né, cirúrgicas para o tratamento da doença hemorroidária. Então, primeiro, desde técnicas que a gente pode fazer em consultório até em centro cirúrgico, depende do tipo de hemorroida que o paciente tem, se é externa ou interna, e do que o paciente espera, né? Se quer uma recuperação mais rápida. Porque, assim, nenhum pós-operatório é 100% indolor, né? Sim. Dor vai ter, por menor que seja, mas hoje a gente sabe que adequando a alimentação, medicação adequada e o tratamento adequado para cada caso, isso melhorou bastante. Eu vejo que você fala bastante do laser, né? Como é que tá? O que funciona para o paciente entender? Quando você faz o laser na região da hemorroida, você chega a cortar? Como é que funciona?
A hemorroida com laser, ela é uma cirurgia igual à cirurgia convencional, tá? A gente corta e retira o mamilo hemorroidário, que a gente chama. A diferença é que ao invés da gente usar ou bisturi frio ou bisturi elétrico para cortar essa hemorroida, a gente vai usar o laser, tá? E o que o laser ajuda a gente? Ele diminui o dano tecidual que gera uma inflamação. Então, ele dá mais conforto no pós-operatório, diminuindo essa dor. Ele ajuda também numa cicatrização mais rápida e num aspecto final melhor, porque diminui o edema e essa inflamação. Mas lembrando que também é uma cirurgia que a gente corta. Tá. Então não é que vai fazer uma luzinha lá no ânus e vai resolver o problema. Exatamente. A gente tem uma técnica também que a gente usa outro tipo de laser que pode só, vamos explicar assim, queimar o vaso da doença hemorroidária. Então a gente não resseca, a gente entra com laser no mamilo hemorroidário e queima para ele reduzir e aliviar os sintomas. Mas a gente não tirou a hemorroida do... Entendi. E aquelas ligaduras que o pessoal coloca lá, aquelas ligaduras elásticas, ainda faz? Ainda faz. Ele é um tratamento bom, né? Principalmente para o paciente que quer resolver isso rápido, você faz no consultório. Ele só pode ser feito para hemorroidas internas, então... Tá. Geralmente, ele tem melhor resultado para os graus iniciais, 1 e 2. Então, a gente coloca um elastiquinho na base da hemorroida para interromper o fluxo sanguíneo e ela gera uma fibrose e diminui o seu tamanho. Mas também... Igual essa técnica do laser que eu falei, a gente não retira a hemorroida. Então, ela vai continuar lá. Se o paciente não mudar hábitos, ela pode voltar a manifestar os sintomas. E, a longo prazo, pode também voltar mesmo assim. E o pós-operatório acaba sendo menos dolorido? Da ligadura? É um pós-operatório menos dolorido. Não precisa de anestesia, né? A gente faz um consultório sem nenhum preparo, sem nenhuma anestesia. E é bem tranquilo, bem rápido, um procedimento rápido. Geralmente demora quanto tempo para cair a ligadura? Até 7 dias. 7 dias. Uhum. E no laser, você tem que fazer com sedação no hospital? Como é que você costuma fazer? Depende do tamanho, né, do grau da doença hemorroidária, né? Hemorroidas maiores a gente dá preferência por fazer no hospital, mas pode também ser feita em consultório com anestesia local. Depende do conforto do paciente. Tem paciente que não gosta, né? Fica muito ansioso, então prefere... Aí a gente leva para o centro cirúrgico mesmo. Mas pode ser feito em consultório com anestesia local. Vai embora no mesmo dia. Tolera bem, vem, faz o procedimento e vai para casa. Dá para fazer o laser para todas as hemorroidas? Ou tem alguma que tipo, essa não dá? Pode usar em todas, tá? É o mesmo, a gente vai trocar o bisturi elétrico que a gente usaria numa cirurgia convencional pelo laser. Então, ele pode ser usado em qualquer tamanho, interno, externo, a gente pode utilizar dessa técnica. Tem alguma... A taxa... Bom, então, na verdade, é a mesma técnica da cirurgia convencional, só que utilizando um método que seria menos agressivo, vamos assim dizer, para fazer o corte. Usando uma tecnologia que gera menos dor e menos desconforto no pós-operatório, principalmente. Você tem alguma paciente que operou normal e depois precisou refazer com laser? E como é que foi? Tenho paciente que elogiou bastante, tinha trauma, porque sofreu bastante na primeira cirurgia, na técnica convencional. Já internou ansiosa, já com medo de como seria. E aí depois ela ficou surpresa, porque no dia seguinte ela falou, olha, não tô zero dor. Na semana seguinte já estava voltando às atividades dela normal. Então, ela ficou muito contente e falou que não esperava que fosse assim. Também ficou muito contente, porque o aspecto foi bom. Sim. E o pós-operatório foi bem a cicatrização tranquilo. Talvez fique um pouco melhor, né? No final, lá na frente, a cicatrização é similar. Agora, nessa cicatrização inicial, que às vezes no paciente com a técnica convencional demora mais, no laser a gente tem visto que ele é muito mais rápido. Tá. Então, o principal fator de risco, ser constipado e hábitos ruins. Que é o que 99% da população tem. Deve estar aumentando a frequência, né? Tem algum estudo recente de aumento de incidência, alguma coisa assim? Com essa questão, talvez, de redes sociais? Eu acho que talvez as pessoas estão procurando mais também, né? Então... porque antigamente essa questão do medo, né, do pós-operatório, era comum os pacientes ficarem com medo até de procurar o tratamento e sou obrigado a operar. Sim. Não, e também notícias bastante sobre câncer, a pessoa às vezes procura para descartar também que não tem... acaba tendo isso é sangue, importante, né? Porque às vezes a gente acha que a pessoa, não, é uma hemorroida e quando vai ver, não é, né? E já tentando puxar um pouquinho, qual que é a principal diferença do sangramento da hemorroida para um sangramento de câncer, por exemplo?
Não temos como diferenciar, então pode sangrar. Clinicamente eles são iguais. Depende, às vezes pode ser um sangue mais escurecido no câncer da hemorroida, como é um sangue lá do final do canal anal, ele é um sangue mais vivo, mas o câncer também pode ter um sangramento também similar. Mas aí no câncer de reto, no câncer de cólon, geralmente o sangramento também às vezes pode ser similar. Pode ser similar, pode ser um sangramento mais escuro, às vezes pode não dar sintoma nenhum, né? Às vezes pode nem sangrar. Sim. Mas, por exemplo, o sangramento da hemorroida geralmente cursa aquele sangue no papel. Isso. E o do tumor sai junto com as fezes. Geralmente né? o do tumor sai junto com as fezes. Exato. Mas, no fim das contas, o paciente não vai conseguir saber, né? Não, é difícil o paciente diferenciar, mas... Por isso que, na dúvida, sangrou, tem que ir no médico para avaliar, fazer uma colonoscopia. Como é que tá a questão da coluna hoje de rastreio? Como é que tá indicado para quem? Acima Porque dos 45... que isso muda bastante, né? Toda hora, né? Acima dos 45 anos, fazer uma coluna de rastreio para população normal, né? Sem fator de risco, sem nada. E se tiver algum fator de risco, geralmente 10 anos antes, como é que é? 10 antes do familiar que teve... Recentemente eu operei agora um paciente com 37 anos com câncer de cólon. Ele descobriu como? Descobriu com alteração do hábito intestinal. Na verdade, ele começou a ficar com o intestino um pouco mais preso, achou que era um pós-operatório que ele fez recente de retirada de pintas, daí ele achou que fosse por conta da medicação. Chegou a procurar alguns outros profissionais que também achou que fosse... fora da faixa etária, né? Como era muito novo, fizeram até alguns exames de fezes, alguma coisa assim, mas também ele mantinha os sintomas sem nada de outras queixas, sem perda de peso, não tinha sangramento. E tinha histórico familiar? Sem nenhum histórico familiar de câncer, de nenhum câncer. E aí, quando eu pedi a colono, o endoscopista me ligou lá da coluna. Que o tumor já era um tumor intransponível, que a gente fala é quando o tumor já cresceu bastante o suficiente para o aparelho não conseguir passar pelo intestino. Então, aí foi operado, mas ele não tinha nenhum histórico familiar. Mas daí, irmãos, filho... Agora todo mundo vai... 10 anos antes já tem indicação. 37, acho que com 27 já vai começar. Já vai fazer. Tem visto mais câncer em gente mais jovem assim? Bastante, né? A gente tem visto cada vez mais. Então, por isso, quem passa em consulta comigo sangrou, tem alguma queixa... E assim, mesmo que, por exemplo, você tem um sangramento, você vai lá, examina e tem uma hemorroida, você acha que vale a pena fazer a colonoscopia? Vale. Vale porque a gente não tem 100% de certeza que pode ser a hemorroida. Por exemplo, eu tenho um paciente que eu tratei uma fissura anal, que também causa de sangramento. Eu pedi uma colono, ele tem 39. Também veio câncer? Tinha uma lesão pré-maligna, um pólipo grande de acho que 7, 10 milímetros. Quase mais um pouquinho que não era irressecável na colono. Ele saiu, o endoscopista falando para ele assim, olha, talvez você esteja com câncer e tudo. Mas no fim a biópsia veio benigna. Mas também o paciente... Essa aí foi a colonoscopia salvou de ter um câncer. Sim. Como é que tá a aceitação dos pacientes fazerem colono, né? Foi muito difícil eu convencer meu pai a fazer colono, viu? Ave Maria. Eles fogem muito. Não sei porquê, né? Eu sempre falo, todo mundo sai fazendo um monte de endoscopia, mas colono ninguém... Pois é. Eu não sei se é o preparo... Só por conta do preparo. Todo mundo tem medo do... Ninguém nunca fez o preparo, mas todo mundo tem medo, né? Exato. E aí eu lembro que o pessoal tinha aquela história da colonoscopia virtual, né? O pessoal ainda faz isso aí ou meio que não... Faz, mas eu falo para os pacientes, vocês fogem por conta do preparo, a colono virtual a gente também precisa do preparo, né? Que é igualzinho. O preparo é igualzinho, a única coisa é que a gente não vai fazer a sedação, mas a gente... É com tomografia. É com tomografia. E a desvantagem é que se alguma diagnosticado coisa, vai ter que fazer outro preparo para fazer uma colono normal. Para fazer a coluna normal e retirar, biopsiar. Então, para os pacientes, exceto para alguns pacientes que têm contraindicação à sedação, Sim. idade, tudo, aí tudo bem. Mas se não, eu falo, a gente não faz vale coluna, a pena fazer. Não vale porque você tem que fazer o preparo igual. Senão a gente não consegue ver nada. E o preparo hoje em dia também melhorou bastante. Meu pai fez, ele mesmo falou, não, bem tranquilo, tal, porque quando ele fez a primeira coluna dele, ele devia ter uns 65.
que eu consegui fazer ele fazer a primeira coluna. E aí eu lembro até hoje, ele tava indo fazer o exame, ele virou e falou assim pra mim, ó, é o último, hein? É o único, hein? Falei, tá bom. Aí veio 10 pólipos. Aí você falou, não. Aí eu falei pra ele, então, tá vendo? Não foi o último. Aí agora ele fez a última recente e não veio nada. Não, tem bastante lugar agora que interna e faz o preparo. O resto Não, e do assim, preparo tudo bem, é um dia com diarreia. Sim. E um dia com diarreia sem você estar doente, porque geralmente quando você está com doente, né, com jeca, com gastroenterite, tem outras coisas você associadas. passa mal, você vomita. Eu tive uma recente que, pelo amor de Deus, eu achei que ia morrer. Então. E outra, se você acha que vai ter dificuldade no preparo, é só conversar com o seu médico que a gente tem condições de fazer o preparo hospitalar, em hospital dia, um dia de preparo. Então, melhorou bastante isso. Tem algum protocolo mais... Porque tem que limpar, né? O preparo, na verdade, é justamente para você limpar o intestino para poder visualizar isso. Sim, então hoje, por exemplo, eles orientam o paciente a fazer uma dieta e a maioria dos lugares fala, interna de manhã, faz o restante do preparo internado e faz a coluna à tarde. Sabe? Então, antes ficava fazendo 2, 3 dias de preparo, hoje... eu lembro do meu pai, foi na véspera, o exame dele era de manhãzinha, fez na véspera e resolveu. Bem tranquilo. Então acho que não tem por que ter medo de fazer. E depois vai estar sedado, não vai nem lembrar do exame. Exato. Não, o exame em si, que às vezes, mas será que não dói? Não, o exame é sedado, né? Sim, completamente sedado, dormindo. Acordou, acabou. Os pacientes falam, já? Acabou? E você faz coluna? A gente tem formação para fazer, mas não acabou fazendo. Não faz. Com relação à questão do câncer de cólon, qual que é o seu principal fator de risco que a gente vem notando aí? Mudança, né? Hábitos ruins. Então, hoje a gente sabe, acho que para a maioria dos cânceres, a gente sabe que a alimentação, esses pacientes com constipado crônico, com uma alimentação ruim, sedentário, obeso, tudo isso é fator de risco para o câncer de colo retal. Né? Tem alguns estudos que sugerem consumo de carne vermelha. Como é que está essa parte? Principalmente as carnes vermelhas, processadas. As ultraprocessadas parece que existe uma evidência maior, né? Carne vermelha, pelo menos da última vez que eu li, não tinha... Enfim, tinha suspeita, mas não estava confirmado, né? Ainda não tem uma confirmação, mas... Que eu tava... A gente orienta os pacientes a diminuir, né? É difícil você... Porque assim, geralmente o cara que come muita carne vermelha, ele geralmente... Talvez, será que é o consumo excessivo de carne vermelha ou é a falta dos outros do que vem junto, né? O cara que geralmente consome muita carne vermelha, às vezes ele não consome fibra, ele não consome legume, ele não consome verdura, ele não faz atividade física. É difícil você culpar... É difícil isolar, né, o consumo excessivo de carne. Geralmente é associado a hábitos ruins no geral, né? Tabagismo também é? Também tem fator de risco, o tabagismo também. E como é que tá essa questão? Porque o pessoal hoje em dia acha que operar o intestino é igual a fazer colostomia, né? Ficar com aquela bolsinha. Para os tumores de cólon, tem feito isso de rotina? Como é que tá? Não, o diagnóstico precoce, né? Então, os pacientes estão indo mais atrás de um acompanhamento, exames de rotina, então está aumentando a colonoscopia, então a gente consegue pegar o tumor numa fase mais inicial, então isso diminui o risco do paciente chegar com um tumor muito grande, obstruído, que são os riscos que levam à colostomia. Então, hoje, as cirurgias, a maioria a gente faz por ou videolaparoscopia, às vezes até robótica, e o paciente, no geral, não sai com a bolsa de colostomia, tá? As bolsinhas de colostomia, elas são reservadas para alguns tumores de reto, que a gente fez radioterapia prévia, ou tumores grandes em pacientes que estão obstruídos, né, são operados na urgência, ou dependendo da idade, comorbidades associadas, mas a colostomia, claro, toda cirurgia do intestino tem risco de colostomia, mas por isso que a colono é importante, porque o diagnóstico precoce diminui esse risco de paciente. E o tratamento, ele costuma ser só a cirurgia ou geralmente vai para químio? Depende do tipo e do tamanho do tumor, né? Então, dependendo do grau que o tumor está avançado, a gente tem que fazer o tratamento de quimioterapia ou radioterapia associado, dependendo do tipo geralmente do é depois local. Da cirurgia. Depende do local, né? Se for para tumor de cólon, a gente faz a quimioterapia depois da cirurgia, exceto se já tiver doença metastática
aí a gente faz antes para controle de doença. Mas se for tumor de reto, que é o tumor lá do final do canal anal, aí a gente, às vezes, faz o tratamento neoadjuvante, que é antes de operar, faz a radioterapia, quimioterapia, dependendo. Ainda, o tumor de canal anal ainda... Eu lembro que o principal tratamento não era cirurgia. Ainda. O câncer de canal anal relacionado, que é o HPV. O HPV, que é o espirocelular, a gente faz o tratamento. O principal é a radioterapia. Radioterapia. E por que não é relacionado ao HPV? Aí a gente faz... Cirurgia. Tá. Tem mudado, né? Isso geralmente... É que são... O canal anal são Você tem cirurgias... pego muito a paciente com HPV em região de canal anal? Bastante. Tem aumentado bastante o HPV. E acho que as pessoas precisam ter consciência que isso é um fator de risco. Um fator de risco para o câncer de canal anal, né? Eu trato bastante paciente aqui com HPV no consultório e muitos deles têm relação anal, né? E às vezes ele fala, o que eu faço tal, com o parceiro? Então, geralmente eu falo, olha, eu examino a parte externa, mas eu falo, você precisa passar com o procto justamente para avaliar a parte interna, né? Sim. Porque muitas vezes tem... Não, e às vezes não dá sintoma nenhum. Sim. Né? A gente faz... E às vezes o parceiro, né? Se ele pegou na região do pênis, ele teve relação, provavelmente precisa avaliar o canal anal do parceiro. Não necessariamente o parceiro vai ter, né? Porque a gente sabe que o HPV às vezes pode soltar o vírus ali e não manifestar nenhuma lesão. Tem questão da vacina para o HPV? Sempre quando pega um paciente que vem com diagnóstico HPV, eu oriento a vacinação, né? Que ela diminui tanto a chance do vírus das lesões voltarem e protege contra as demais lesões. Sim. E você costuma fazer o que com HPV? Geralmente é cauterização também? Se for pequenininho, a gente faz cauterização no consultório mesmo. Aí, dependendo, tem alguns que a gente tem que levar para o centro cirúrgico, ressecar e encaminhar para... Dá para usar o laser? Dá. O laser também ajuda, é bom. E a gente, às vezes, usa também para ressecar, para ressecar, cortar. se for algum condiloma às vezes, maior. só para cauterizar também. Show. É que eu tenho usado um aparelho chamado jato de plasma. O pessoal da Dermato usa bastante para estética, ele queima. E acho que ele tem... A característica dele talvez seja muito parecida com o laser, né? A diferença é que ele não corta, né? Ele só cauteriza. Tá. O laser você consegue fazer essa incisão, né? O plasma ele vai cauterizando, ele acaba aprofundando menos, né? Então você lesa menos tecido saudável, né? Então geralmente a recuperação é melhor. É boa. Para canal anal deve ser parecido. Uhum. E o que tem essa questão de imunomodulador, essas coisas para câncer de cólon também? Tem alguma coisa nova? Das terapias novas, sempre tem aí. Acho que o Paulinho falou mais sobre isso. O Paulo falou. Na verdade, a gente não entrou muito nessa questão dos tratamentos específicos, né? Mas a gente sempre, principalmente esses pacientes jovens que a gente opera, manda o tumor para análise, porque a gente melhorou bastante essa parte de quimioterapia, imunoterapia no tratamento do câncer coloretal. E o principal sintoma, então, do câncer de colo retal acaba sendo o sangramento? Geralmente, pode ser o sangramento, pode ser em pacientes que têm perda de peso, uma anemia, que ninguém descobre a causa, tá? Quando a gente pensa em pacientes também mais idosos, em pacientes com uma idade mais avançada, o paciente chega com alteração do hábito intestinal, fala assim, doutora, antes você evacuava normal, regularzinho, aí agora mudou, está estranho, diferente, isso também pode ser. E tem pacientes que chegam, às vezes, na urgência completamente sem conseguir evacuar, porque o tumor cresceu e... Essa mudança de hábito intestinal, ela segue algum padrão do ponto de vista, assim, ele evacuava normal. Passa a ser mais constipado ou pode variar? Um dia ele acaba sendo mais constipado, um dia acaba tendo diarreia? Tem pacientes que ficam constipados e aí quando vai ao banheiro sai uma diarreia, que é o que a gente fala de diarreia paradoxal, né? Tá lá, o que passa é só o que vem líquido mesmo. Então, às vezes o paciente fala, mas a gente não tá preso, quando vem uma diarreia. E aí, na verdade, ele continua constipado. Constipado e tem pacientes que tem, que nem esse paciente recente, ele falou, ia no banheiro de vez em quando, fazia umas bolinhas, muito sofrido, às
Às vezes dá vontade de ir de novo, porque aí também, aos poucos, Passando devagar. Ele cresce geralmente mais para dentro da luz? Isso, geralmente ele cresce para dentro da luz e daí vai fechando a luz do intestino, né? Hemorroida não é fator de risco para câncer? Não. Hemorroida não vira câncer. É O só paciente ele vaso. fala assim, tem hemorroida, mas ela não me incomoda em nada. Não Pode precisa deixar fazer lá. nada. A não ser que tenha uma hemorroida com alguma lesão suspeita associada. Às vezes a hemorroida do paciente fica tão para fora que sofrendo agressões crônicas, né, do papel, tudo, e aí começa a ulcerar e fica meio suspeita. E às vezes a gente tira só para ter certeza que não é nada, mas hemorroida não vira câncer. Tem alguns pacientes que têm medo de sangrar muito da hemorroida, né? Geralmente a hemorroida causa um sangramento. Pode, tá? Ele pode sangrar bastante. Tem pacientes que já tiveram anemia secundária à doença hemorroidária, descartou diversas outras causas, já fizeram endoscopia, coluna e a causa, aí nesses casos a gente às vezes tem que operar por conta Da anemia. da anemia, que não melhora, porque continua sangrando apesar de... Mas um sangramento mais agudo, assim, de tipo, precisar ir para o hospital, geralmente é raro. Geralmente é raro. Não. Hemorroida é difícil. É um Não. paciente que vai sangrando... É um sangramento Sim. pequenas quantidades Mas, cronicamente. Não é grandes quantidades de uma hora para outra. Não. Pode acontecer, tem pacientes que acontece, mas não é comum. Acho que eu não lembro de nenhum. Você já teve algum? Tive já um De precisar, marido de uma médica. De precisar, CRM positivo. De precisar operar na urgência, De assim? passar mal e chegar no hospital com HB de 6, uma anemia grave. E Por aí causa da era hemorroida. tudo por causa da hemorroida. Eu acho que nesses casos você até investigar, talvez, a hemorragia digestiva alta, né? Sim, a gente faz o protocolo de hemorragia De digestiva. hemorragia Descarta digestiva. tudo antes de culpar as hemorroidas. É, porque realmente... E com relação a quem sofre com... Você é constipado, né? Porque muito se fala assim, uma das principais orientações é a questão a alimentação, né? Mas tem pacientes meus que juram, falam, doutor, eu como bem, eu como bastante fibra e mesmo assim é constipado. O que causa isso? Tem muitos pacientes que têm, por exemplo, mais comum em mulheres, tá? Mas tem outros fatores associados, por exemplo, retocele, ou mesmo... O que é retocele? Retocele é quando forma uma fraqueza lá no final entre o ânus e a vagina, né? Entre o reto e a vagina forma uma fraqueza e aí as fezes ficam se acumulando lá ao invés de sair. Então, tem pacientes que têm dificuldade, tem pacientes que falam, faz como uma bola na vagina e que precisa empurrar para retirar as fezes. Então, geralmente a causa mais comum da constipação é a mudança alimentar, atividade física, mas em pacientes que mesmo assim a gente tem que investigar. Tem também hoje que a gente sabe a síndrome do intestino irritável, que pode levar também a uma constipação. Então, sempre quando a gente tem pacientes que não melhoram, claro, a grande maioria quando a gente orienta, ingesta adequada de água, alimentação. A gente tem muita dificuldade também em saber o que é uma alimentação... Equilibrada, boa, né? Equilibrada. Quando você conversa com o paciente e pergunta ativamente como é que é a sua alimentação, aí você vai ver que não é tão equilibrada assim. Mas... Às vezes ele acha que está comendo fibra, mas não está. E o vezes principal para essa questão é fibra e água. Fibra e água. E cortar também, né? Às vezes tem paciente que come muito pão, massa... Essas coisas também acabam... Os carboidratos. Os carboidratos prendendo e aí, se mesmo assim a gente investiga outras causas. Eu tive um paciente que fiz uma telemedicina, ele estava no Japão. E aí ele estava com... Doutor, eu sofro com infecção urinária há 5 anos. Homem. Falei assim, que estranho, né? Mas o que você sente quando você tem infecção urinária? Aí ele falou para mim que ele sentia que tinha vontade de evacuar e a dor irradiava para as costas e para a perna. Eu falei assim, mano, peraí. Infecção urinária não causa isso. Você já passou num proctologista? Não. Então você falou, eu acho que talvez sua queixa seja proctológico, porque não tem nada a ver. E às vezes as pessoas chegam com uma queixa meio inespecífica no pronto-socorro, fazem um exame de urina e às vezes vem alterado, né? Vem lá leucócito aumentado, coisas do tipo. Mano, tudo aumenta leucócito na urina. Sim. Não, em mulher é muito comum também infecção urinária de repetição por ser constipada crônica, né? Então... É um dos fatores de risco. E, enfim, aí eu, inclusive, falei pra ele passar contigo. Vamos ver se ele vai... E não faz muito tempo, faz umas 2, 3 semanas que eu atendi ele.
Porque ele passou lá no Japão, não sei como funciona o atendimento médico lá no Japão. Sim. Ele disse que passou com um médico específico, depois ele ia ser encaminhado pro uro de lá. Falei assim, olha, mas acho que o uro daí não vai conseguir resolver muita coisa para você também não, porque não faz muito sentido. E apesar dessa confusão, né, acho que é importante a gente... Quando que é o prócto e o que é o uro, né? Sim. Eu não sei se você recebe exame de toque de próstata no consultório, mas... Não, bastante. Chega, ai não, doutora, eu vim para avaliar a próstata daí. Acho que o principal é destacar que a próstata, a gente faz o exame pelo reto, mas a próstata não tá dentro do reto. Então, por exemplo, colonoscopia não vê próstata. Não. Então, às vezes, doutor, minha próstata tudo bem, eu já fiz a minha colonoscopia. Eu falei, tá, mas a colonoscopia não serve para isso. A próstata, a gente sente ela através do reto, porque o reto tá aqui embaixo, né? A próstata fica em cima. Então, justamente, a colonoscopia ela serve para câncer, para diagnóstico, uma das coisas, né? É o diagnóstico precoce. Eu falo, apesar de eu estar fazendo o exame de toque, eu não sou a melhor pessoa para avaliar se tem alguma... Às vezes eu sinto lá, a próstata tá um pouco aumentada, mas aumentada... A ponto de benigna, mas não sinto nenhum. Então, eu oriento sempre os pacientes, vão com frequência, falam... Então assim, hemorroida, fissura anal, dor para evacuar, esse tipo de queixa geralmente é direcionada ao prócto, né? Não, uma coisa importante também é os pacientes chegam assim, eu tenho hemorroida, preciso fazer uma colonoscopia. Ou chegam com o exame de colonoscopia e falam, mas ele não falou nada da minha hemorroida, eu tenho hemorroida. Também é uma coisa importante, a colono não é para ver hemorroida, né? Ela é para ver o intestino. Ela começa a ver mais para dentro, né? Exatamente. O exame que a gente vê e detecta hemorroida é o exame de anoscopia que a gente faz no consultório mesmo, sem nenhum preparo, sem sedação. E esse é o exame que a gente vê doenças do canal anal e orificiais. Quais são as principais? Hemorroida, que a gente já falou. Hemorroida, fissura, que a gente comentou. E fístula. O que é fístula? Fístula é quando forma um caminho que vai da borda do ânus até dentro do canal anal. Então, no canal anal a gente tem as glândulazinhas do canal anal. E aí, às vezes, quando elas obstruem, elas levam à formação de um abscesso. E esse abscesso pode evoluir para uma fístula. Tem doenças também, por exemplo, doenças inflamatórias, que formam também esses trajetos, que são os caminhozinhos que a gente... E isso geralmente gera dor. Normalmente o abscesso gera dor, mas a fístula ela gera uma saída de secreção ao redor do ânus. Então, o paciente fala assim, vira e mexe, sai um pouquinho de secreção, suja a cueca, a calcinha. E geralmente essa secreção que sai seria o muco que estaria produzindo lá dentro do canal anal e acaba pela fístula tendo essa comunicação. E vai tendo uma drenagem espontânea. Que provavelmente, porque aquele caminho já está formado. Fica fora do esfíncter, provavelmente, né? Pode passar através do esfíncter, né? Mas ela não passa pelo ânus. Então, por isso que passa sem a vontade do paciente. Perda de fezes, geralmente não. Não. Assim, se a fístula for... às vezes acumula um pouco de fezes e sai uma secreção parecida com fezes. Mas ela é muito pequenininha para passar fezes igual a gente... E o tratamento é ressecar. O tratamento de uma fístula é cirúrgico. Temos também diversos tratamentos, sim, né? Mas o principal acaba sendo... Mas todos eles são cirúrgicos, mesmo o laser a gente... E na fístula a questão do hábito intestinal está relacionado também ou não? Depende qual que é a origem da fístula, tá? Às vezes tem pacientes que formam uma fístula secundária a uma fissura anal. Então, a fissura anal está lá há muito tempo. Fissura anal pode dar fístula? Não sabia, não. Pode evoluir para uma fístula, que a gente fala uma fístula submucosa, que ela vai machucando tanta mucosa e forma um caminho. Mas, geralmente, não tem... E plicoma? O que é plicoma? Plicoma é o excesso de pele que a gente tem que pode surgir no redor do ânus, tá? Ela pode ser tanto decorrente de uma hemorroida externa, então inchou, e quando ela desincha, fica aquela pelezinha residual. A pele que cresceu junto com a hemorroida fica sobrando. Ou uma fissura anal, o corpo, na tentativa de cicatrizar essa fissura, também forma um plicoma. Seria como se fosse um queloide da pele na região do ânus. Exato, fica um excesso de pele. E aí ali. O tratamento ele acaba sendo mais estético. Tem pacientes que têm plicomas grandes, que acumula secreção, sujeira, tem dificuldade para limpar, mas no geral incomoda, porque, por exemplo, se fica acumulando sujeira, tudo coça. Então, tem paciente que queixa que às vezes fica com mau cheiro, porque tem uns plicomas que eles vão crescendo, né? Se a gente
não muda esse hábito e aí pode incomodar. E aí, resseca também com laser? Resseca também. A gente só aplicou, mas só cortando fora. Não tem alguma coisa tipo injetar corticoide, alguma coisa assim? Não. Que o pessoal faz na dele. Eu tô cobrando aqui. Pode ser para evitar que ele surja, né? Depois numa fissura, evolua com... Mas não. Então tem que tirar mesmo. Tirar, cortar fora. Show. Deixa eu ver minhas anotações aqui. Bom, já falamos dos... Quando que você acha que, por exemplo, um paciente deve, além de um sangramento, obviamente, né? Acho que perguntar se toda vez sangue nas fezes é grave, acho que a minha resposta é meio óbvia que sim, né? Tem que procurar o atendimento. Mas, além dessa questão de fazer os exames de rotina, né? Que alterações que chamam a atenção, por exemplo, de um hábito intestinal, que fala, olha, procura um proctologista porque talvez tenha algo mais sério aí. Pacientes que começam a ter diarreia, saída de muco nas fezes, começam queixas orificiais, por exemplo, coceira, saída de secreção, tudo isso a gente precisa investigar não só o canal anal, às vezes investigar o intestino todo por completo, pacientes constipados, tá? Que mais? Pacientes que têm relação sexual anal, é bom manter um acompanhamento para fazer também exames. Principalmente em relação ao HPV, né? Exatamente. E acho que é isso. Alterações cólicas abdominais, pode. Não só o gastro também, mas o procto acaba também tratando. Todas essas queixas geralmente relacionadas por exemplo, você comentou da retocele, né? O principal sintoma é realmente essa dificuldade de evacuar. E sensação de evacuação incompleta. Então, tem pacientes que vão no banheiro, ficam fazendo força e sai, mas ainda sente que não saiu tudo. Aí, geralmente, pode ser uma retocele. É comum também mulher que, por exemplo, tirou o útero, que teve parto normal, pode acontecer. E a retocele não sai nada para fora? Não. A paciente pode sentir, às vezes, ela empurrando em direção à vagina, tá? Entendi. Tem pacientes que sentem acúmulo de fezes lá empurrando. Como se fosse uma pressão ali na região vaginal. Será que está relacionado com prolapso? Geralmente, às vezes, elas estão associadas pela fraqueza pelas doenças. Do assoalho Geralmente pélvico. faz fisioterapia? Pode fazer fisioterapia. Geralmente eu recomendo, mesmo se tem indicação cirúrgica, a fisioterapia antes de operar, para já ir melhorando o assoalho pélvico e evitar que ela surja novamente. Que surja de novo. Show. E a questão do sangramento? Bom, a gente já falou do sangramento da hemorroida, que não dá muito para diferenciar, né? Do sangramento... Do câncer. Do câncer, né? Mas, por exemplo, um paciente de 20, 25 anos, geralmente nessa faixa etária não costuma... enfim, você acabou de operar um de 37, né? Mas... nessa idade você costuma indicar também colonoscopia? Eu faço geralmente... Se o paciente tem uma doença orificial mesmo, tem uma hemorroida, que você vê que pode ser a fonte do sangramento... Porque às vezes também o paciente tem uma doença hemorroidária lá que tá bonitinha, quieta, não... Tá estranho. E tem uns que tem aquele que às vezes você já examina e só de examinar, de passar o aparelho, a hemorroida já sangra. Aí às vezes eu tento tratamento clínico, o paciente às vezes fala, melhorou, tudo, e aí a gente posterga a coluna. Mas eu sempre dou essa opção pro paciente. Eu sempre falo, pode ser, é bem provável que seja da sua hemorroida, mas pra gente ter certeza mesmo, vamos fazer sugeriria por fazer segurança. A colonoscopia. Se o paciente quiser fazer, eu peço. Não... Entendi. E pra gente ir finalizando, Carlinha, o que você falaria aí de alimentação para a questão de saúde intestinal? Manter o intestino funcionando bem, então, hábitos, ingesta de água. Hoje, a maioria dos meus pacientes acha que está bebendo água suficiente e não está, né? Dos nossos pacientes. E aí, quando você explica para o paciente, fala, ou anda com uma garrafa, ou conta quantos copos você vai tomar, aí só isso, às vezes, já melhora o hábito intestinal. Uma alimentação com verduras, frutas, aquela alimentação que a gente come em casa, né? Evitar muitos processados, os biscoitinhos, desde a infância, né? As pessoas já...
Você já vê criança com as bolachas, com os salgadinhos. Não, é tudo mais fácil, né? O acesso é muito mais prático. Mais fácil e mais tudo. barato também, Sim. né? Você vai ver no mercado... Não, quando a gente come muito fora, né? E por causa do dia a dia, enfim. Você sai, vou tomar um lanche à tarde. Você não encontra uma salada de frutas que não seja tão fácil de encontrar. Hoje em dia Ou tá se é até fácil, surgindo. você vai Exato. pagar... Então, na maioria das vezes, se você quiser ter uma alimentação um pouco melhor, você precisa levar. Muitas vezes você precisa ter a rotina de você acabar fazendo sua própria... Não, e essa rotina, né? Você tem que ter um planejamento, Sim. deixar tudo... Não é fácil, Não, nem um pouco. mas também cuidar da doença também não é fácil. Não, tem que escolher o difícil, não tem conversa. Exatamente, então... Principalmente na rotina que muita gente tem, né? Que sai de casa cedo, chega em casa à noite, pega Eu falo para o transporte paciente, às público. vezes, em vez de você ir comer uma coxinha, põe uma fruta na bolsa, qualquer coisa, come uma fruta. Aí também seja até mais barato, né? Vai comer uma maçã em Exatamente, vez de... economiza e... Então, atividade física, né? Hoje a gente sabe que não tem jeito, temos que fazer alguma atividade física. O sedentarismo, a obesidade, tudo isso é fator de risco e também prejudica o funcionamento intestinal, né? Normalmente associado ou uma constipação crônica, ou às vezes até pacientes que têm uma diarreia frequente. Então... Tem algum alimento específico do ponto de vista assim, esse alimento X, igual o pessoal fala de tomate para próstata, né? Apesar de não existir nenhum alimento, na próstata tem isso? Tal coisa faz bem para o intestino? Fibras. Fibras em geral. Mas não tem nenhum desses mitos que você pega. Que a gente quer... Não, mito assim... Que tem sempre um alimento que é relacionado a alguma coisa, né? O tomate para próstata, sei lá, agora não vem nenhuma cabeça, mas tem sempre o pessoal acaba inventando moda de querer um chá de alguma coisa para tomar alguma... Eu costumo falar, o chá faz bem, só não pôr açúcar. É água, então... E as pessoas colocam mesmo assim, né? É igual a água com limão quando acorda também, né? Exatamente, a mesma coisa. Até que, por exemplo, o limão ele tem um pouco do benefício do citrato, mas não é isso que vai fazer. A quantidade que você está ingerindo ali é muito pequena, né? Então, é mais a rotina do dia a dia do que... Não, e se for influenciar o paciente a tomar mais água, põe Ótimo. limão, já falou da água com gás Da também, água você com já gás. falou, né? Eu também ando com a minha água com gás para cima e para baixo. Tomo. A Nara adora água com gás, ela só toma água com gás. Se for para aumentar a ingesta de água... Que agora o pessoal inventou moda de falar de água alcalina. Não sei se já perguntaram isso pra você. Falou. Daí eu... Por exemplo, minha paciente comprou... É caro até. É caro. E eu falo... Melhorou porque a água alcalina ou porque você está tomando mais água? Exato. E às vezes é engraçado porque assim, se você for parar para pensar fisiologicamente, não faz sentido algum, né? Porque a partir do momento que você que a água cai no estômago, já virou ácido completamente. Já não é mais alcalino. Aquele pH, o poder, que ela não é, ela pode até ter um pH alto. Sim. Mas a gente sabe que ingerir uma queimadura, por exemplo, por uma base, né, que a gente pegava muito na Santa Casa, né, não era ácido, era aquele produto de limpeza, me esqueci o nome. Ai, eu não... Enfim, tem um produto de limpeza que o pessoal usa aí nas casas, né, que o pessoal deixava, às vezes as crianças tomavam sem querer, né, e faz uma queimadura de esôfago bizarra, né. E se a água tivesse todo esse poder, você estava lascado, porque ia queimar do mesmo jeito. Então, é água, você está tendo o benefício de tomar água. Foi o que eu falei para ela. Se você se sente melhor tomando essa água... Mas eu acho que, assim, o grande problema é que no começo você pode estar até empolgado de tomar a água, tal, você compra, tal, mas, mano, depois vai cair vai caindo a empolgação e é mais difícil de encontrar. Exato. Você cria uma dificuldade que não precisa. É só comprar um gasto filtro. Desnecessário também, né? É só comprar um filtro e botar em casa, encher a garrafinha que tá tudo certo. Sim. Show, Carlinha. Mais alguma coisa que você queira falar? Acho que é isso, né? E procurar o quanto antes qualquer médico, qualquer especialidade, acompanhamento regular e o diagnóstico precoce para tudo, né? Para hemorroida, para o câncer. Tudo é mais fácil. A hemorroida, geralmente se você trata a cirurgia para mamilos hemorroidários menores é mais tranquilo do que quando... Sim, o pós-operatório mais tranquilo, tudo mais tranquilo, né? Então... Costuma recidivar muito? Se não mudar. Se o paciente não mudar, eu às vezes falo assim, ó, nem quero te operar, exatamente.
Porque não adianta. Já teve paciente que me procurou, a quarta vez que eu... Então, vai ser a quarta, quinta, sexta... Você vai ficar operando até... Exatamente. Até causar uma lesão. Exato. E aí ficar incontinente. Tem risco? Tem risco de incontinente, às vezes estenose anal, né? Que é quando o ânus fica bem fechado, também pode, devido a essas cirurgias frequentes. Show. Carlinha, para quem quiser te seguir, quais são suas redes sociais? Instagram, @doutoracarla, com K, .araújo. Carla com K. Exato. E o site também é doutoracarlaaraújo, tudo junto, .com.br. Show, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Carlinha, muito obrigado aí Obrigada pelo convite. Pelo comparecimento. A todos que acompanharam a gente aqui até o final, muito obrigado e até o próximo episódio.